mas seria um pouco mais arrojado. E vou dizer aqui, vou dar mais um exemplo aqui, que até fica essa dica aí para os nossos agentes políticos, né? Uma das coisas, novamente, pensando lá na frente, que eu não escutei alguém falando assim. Dois exemplos aliás, um exemplo que eu vou citar aqui. Nós precisamos pensar urgentemente em algo para os nossos idosos. E vou dar aqui, uma creche para o idoso. Né? Eu nunca escutei ninguém falar, talvez vocês tenham escutado, mas eu não escutei. Por que uma creche para o idoso? Existem lá o nosso querido Bethesda, aqui o Ventura, né? Mas a gente sabe que é um nível, né? Então, mas o poder público precisa criar essas estruturas. Por quê? Qual é a grande preocupação? Porque hoje eu não tenho mais meu pai, mas tenho minha mãe, graças a Deus, tem condições. Mas vamos pegar aquela família que o marido trabalha de manhã e à tarde, e a esposa também, por uma questão de necessidade, trabalha. Onde tu vai deixar o teu papai? E não tem grana. Onde você vai deixar tua mamãe? E não tem grana. Nunca ninguém pensou nisso, pelo menos eu não escutei, tá? E não tem dinheiro, porque a aposentadoria que a senhorinha, o senhorinho, é um salário, ali já está lutando para bancar as contas de casa, e não tem o que fazer. Então, e isso é um problema social. Então, assim, isso também pode-se buscar parcerias públicas privadas, criar de forma geográfica, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, criar essa central, né? E é um sistema rotativo, né? Queiramos ou não, né? Todo mundo chega um dia, né? Então, assim, hoje está ocupando, ela fica, né, um determinado momento, daqui a pouco um aposenta, consegue ficar em casa, né? Porque não está fazendo por obrigação, né? Assim, eu vou deixar meu pai na creche. Não, ele está trabalhando, né? Exato. Mas a partir do momento que aposentou, já consegue trazer novamente, vem a falecer, já tem uma vaguinha, né? Abre a vaguinha ali, né, para outras pessoas ocuparem. Então cria-se uma fila de espera, cria um controle. Então, assim, fica aí uma dica aí para o prefeito Adriano, para os nossos vereadores. Né? Eu acho que Joinville precisa pensar nessa questão dos nossos idosos. Né? Uma creche, aí eu vou chamar de creche para os idosos. Importante essa tua observação e essa tua manifestação com relação a esse assunto. Essa semana eu estava em casa pensando, a minha mãe tem 73 anos, é uma mulher muito ativa, mas ficou doente. Pegou uma gripe, ficou terrivelmente doente. E na sequência minha irmã também. E aí eu me questionei. Nós ainda conseguimos fazer um malabarismo. Logística. Damos conta. Imagina quem não tem, né? Exatamente. Então esse é o momento do Estado, devolver para o cidadão que muito contribuiu muito uma atenção. E eu aproveitar para dizer que eu estive em Olambra, lá em São Paulo, e os caras têm um negócio interessantíssimo lá, e podem pesquisar. Eles têm vou usar um ancianato lá, aonde há uma parceria entre a comunidade, o poder público, para com aquelas pessoas que muito contribuíram. Exatamente. Então eles construíram uma mini cidade lá, e o poder público dá todo o suporte. E detalhe, os alunos dos colégios, todos vão lá fazer atividade lá. Olha só. Até para ir trabalhando aquela questão, amanhã pode ser vocês que vão estar respeito. Porque hoje é uma coisa que falta na sociedade, respeito para com aqueles que têm a cabeça branca. Exatamente. É feita muita piada, é muito despreparo. Até a família, na verdade, não tem essa condição. Quando você faz essa proposta da prefeitura, né, do poder público, ele acampar esta situação, essa ideia. É de grande valia, é importante, porque, claro, hoje tu tem a tua mãe e tu tens uma estrutura como o Elton, eu e outros, né? Mas tem muita gente que não tem. Né? Eu vejo no centro vários senhorzinhos de idade perambulando o dia inteiro no centro em função de não ter quem cuide. São duas coisas que me permitam, até vou colaborar um pouquinho mais, além de ter as creches, que as creches não é um orfanato, não é um ancionato, e sim é um local que tu leva lá de 7h30 da manhã. Exatamente, essa é a ideia. É o horário da escola e vai buscar 5h30 da tarde, 6 horas da tarde. Essa é a ideia. Né? Não tem onde ficar durante o dia e não pode ficar em casa, então tu acaba cuidando. E outra coisa que falta para nós
são centro de convivências para idosos. Né? Em Balneário Camboriú, meu amigo Claudir Maciel, secretário secretário do idoso. Lá tem centros de atenção ao idoso. Então o idoso está em casa, meio período, ele vai lá naquele centro de formação, porque ele tem um curso de idioma, ele tem um cursinho de como mexer no celular, né? Ele tem uma aula de ginástica, de pilates, ele tem uma série de atividades que o poder público oferta gratuitamente àqueles mais idosos para terem o que fazer. Uma vez por semana tem bailinho para o pessoal dançar. É isso aí. E isso nós precisamos. Porque o ser humano é assim, a gente nasce, precisa de um período de aprendizado para aprender a andar, a gatinhar, a andar, a falar. Depois a gente já começa, já andou, aprendeu a falar, então tu vai aprender o beabá, que já é o primeiro ano. Mas até lá, tem alguém para te ajudar. Exatamente. Quando a gente chega a ficar velho, o nosso cérebro volta a ser criança também. Né? A gente vai ficando com dificuldade de mobilidade, de muitas doenças, como Parkinson, como Alzheimer, né? Tudo isso faz a coisa desgringolar depois de velho, né, Dalonso? E essa lógica aqui, aliás, não é da minha cabeça, a preocupação com o idoso, é por quê? Porque graças a Deus, graças à tecnologia, volto a falar, né, o avanço da medicina, nós estamos vivendo mais. Exatamente. Né? E aí que tá. E as pessoas, né, estão aí, os nossos pais, os nossos, né, as nossas mães estão, e a gente, por uma questão de estar vivendo, precisamos trabalhar, dar continuidade ao trabalho. Então, assim, é um ciclo que precisa ser pensado. Vamos deixar registrado aqui que Fábio Alexandre D'Alonso faz uma proposta diferenciada para o cidadão da melhor idade, onde a proposta é uma creche. Creche para o idoso. O nome, assim, mas é onde o filho que trabalha, a mãe que trabalha, a nora, né, vamos dizer assim, uma filha, enfim, o genro, né, que trabalha, que não tenha o deixar eu só preciso desse horário, das 8 até as... Deixa o seu sogro, a sua sogra, enfim, o seu pai, mãe, deixa ali para ficar sendo cuidado, assistido pelo poder público. Olha só, gente, eu quero dizer para você o seguinte, escutando essa proposta do D'Alonso, eu digo que eu sinto saudades dele como parlamentar e como liderança política na cidade. É uma pena que ele está querendo pendurar a chuteira. Já pendurou. Eu digo que nem toda chuteira pendurada não pode ser voltar a usar, né? Então, assim, Zagallo já dizia, vão ter que me engolir.